Novamente, obrigado a todos, tá? Eu sou Diogo Alves Brandão e o nosso trabalho, o título, né? O Vinícius já falou e o orientador é o professor Dr. Vinícius, né? Estamos diante do programa ProfMat, né? Oferecido pela Sociedade Brasileira de Matemática, mas executado pela UNB, beleza? Então, vamos lá. Bem, o primeiro slide, ele fala sobre o projeto, né? Então, qual seria a serventia do nosso trabalho, né? O nosso trabalho foi pensado para aquele professor de ensino médio que queira introduzir o aprendizado de máquina, né? Eu vou chamar de machine learning, que queira introduzir o machine learning no ensino médio nas aulas de matemática, tá? Então, serve como um material auxiliar ao professor que queira introduzir essa temática. Aliás, o tema, vale a citação, né, o tema inteligência artificial, né, essas duas palavras, foram eleitas, né, a palavra do ano, segundo o dicionário Collins, né? Seria o dicionário britânico aí, Collins, escolheu inteligência artificial, está tão em voga, né, essas palavras. Então, beleza. A nossa ideia é essa, né? Servir como um arcabouço, né? Um material bem abrangente para o professor aplicar essa temática no ensino médio, tá? E, assim, o nosso trabalho, ele está dividido em três grandes partes. Primeiro, uma parte mais teórica. E, no meio, exercícios de fixação, exercícios teóricos para fixar aquela teoria. E, por último, não menos importante, né, a implementação. É a parte prática, é onde onde a gente produz um produto final, né? Então, importante é a produção de alguma coisa. Então, a gente faz um produto final. Aí, no caso, um algoritmo que reconhece um dígito, né? Então, a pessoa escreve um dígito e esse algoritmo vai tentar predizer, né, esse dígito, beleza? Então, lendo aqui, a missão: servir de material estruturado da teoria à implementação do aprendizado de máquina como um recurso didático e tecnológico associado à matemática do ensino médio. E a visão. Visão seria o que a gente almeja daqui no médio, no longo prazo, né, no amanhã, né, o que a gente almeja com isso, né? Beleza, continuando na leitura, visão. Introduzir e disseminar o aprendizado de máquina nas aulas de matemática do ensino médio, fundindo as aulas teóricas com a implementação computacional, na busca do conhecimento teórico prático e da habilidade em se produzir algum produto. Então, essa é a ideia, né? Então, há uma produção, né, de um produto final, há alguma produção, né? Tão em voga aí, né? Se questiona se só a teoria vale e tal, enfim, a gente procura produzir alguma coisa. Além disso, o nosso projeto tem baixo custo, né? No sentido de que a implementação pode ser feita online com o Google Colab, né? A possibilidade de programar pelo celular, mesmo com pouca memória, né? E isso é um diferencial muito importante, né? O nosso projeto, você não precisa de um celular flagship, né? Você não precisa de alguma coisa com muita memória, não, não. Basta algum dispositivo que tenha uma conexão permanente com a internet e isso é suficiente, tá? Você consegue programar de modo online com o Google Colab, tudo bem? Eu vou passar para o próximo slide. E o próximo slide, né, tem o título de "É permitido aplicar esse projeto no ensino médio?" Afinal, causa arrepio, né? Falar em programação, falar em implementação, essas coisas assim, machine learning, né, no ensino médio pode causar um certo arrepio. Bem, de início, é importante ressaltar que eu elenquei só algumas normas, né? Coloquei no trabalho só algumas normas. Do contrário, né, se eu me preocupasse com colocar várias normas, né, todas as normas que é pertinente à temática e à educação, aí seria realmente um trabalho só de legislação, né? Um trabalho só de um arcabouço jurídico, e essa não é a ideia, enfim. Bem, lendo aqui, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, em seu artigo 8º, inciso 2º, a linha B, assevera que garantir ações que promovam a compreensão do significado das tecnologias da informação, da matemática, bem como a possibilidade de protagonismo dos estudantes para a autoria e produção de inovação. Além disso, o artigo 12, inciso 2, assevera que a matemática pode se estruturar em arranjos curriculares que permitam estudos em inteligência artificial e programação. Beleza? Seguindo, o próximo slide ele continua nessa temática, né? E é importante ressaltar que essas normas, elas não só
favorecem, né, a aplicação disso no ensino médio, né, dessa temática no ensino médio, como também recomendam que se aborde dessa maneira, né, com uma parte ali teórica, com alguns exercícios de fixação, exercícios teóricos, e que chega a algum produto, né, alguma inovação, alguma implementação de fato. Tá? Bem, continuando a leitura aqui, a Base Nacional Comum Curricular, ela assevera que, associada ao pensamento computacional, cumpre salientar a importância dos algoritmos, que podem ser objetos de estudo nas aulas de matemática. Além disso, o currículo em movimento do novo ensino médio, e aí estamos diante de uma norma que tem circunscrição somente aqui no Distrito Federal, nada obstante, estados também existem normas semelhantes, tá? Bem, o currículo em movimento do DF, ela assevera que os alunos podem ser estimulados a desenvolver o pensamento computacional por meio da interpretação e da elaboração de algoritmos. Tudo bem? Tranquilo? Tá aí? Beleza. O próximo slide, ele traz as vantagens, né? As vantagens do Support Vector Machines. Support Vector Machines é a palavra em inglês, que foi traduzido para o português como sendo máquina de suporte vetorial, ou ainda máquina de vetores de suporte. Tá? Eu prefiro Support Vector Machines, beleza? O Support Vector Machines, ele é um algoritmo de aprendizado de máquina. Isso porque o termo aprendizado de máquina ele é um hiperônimo. Isto é, abrange várias categorias, né? Entre elas, vários algoritmos, no caso. Entre esses algoritmos, o nosso trabalho lança mão do Support Vector Machine. Tá? Então, a gente usa o Support Vector Machine para fazer o aprendizado de máquina. Né? Por quê? Bem, é bem provável que seja o primeiro contato do aluno de ensino médio com essa temática. Pelo menos um contato acadêmico, um contato com rigor um pouco maior científico, é provável que seja o primeiro contato. Existem estudiosos da área que eles não seria ruim lançar a mão, né, usar o Support Vector Machine quando não se tem tanta informação dos dados. Né? E por ser provavelmente o primeiro contato do aluno do ensino médio, ele não vai ter tanta noção assim dos dados que vão ser trabalhados. Então, não seria ruim usar o Support Vector Machine. Isso é uma vantagem. Além disso, a explicação do funcionamento do Support Vector Machines, ele pode ser explicado de uma maneira mais lúdica. Existe essa possibilidade, né? A transposição didática pode ser feita com uma certa maleabilidade, né? Você consegue explicar de maneira lúdica, ou usando geometria, por exemplo, ou com um rigor intermediário e consegue com um rigor maior, tá? Beleza, lendo aqui no slide, as vantagens são que ele é popular, no sentido de que Russell, ou Russell, como queira, assevera que o Support Vector Machines é atualmente a abordagem pré-fabricada mais popular para aprendizado de máquina. Ele recomenda o uso, inclusive, quando não houver conhecimento prévio especializado sobre o domínio. Além disso, outra vantagem é que o Support Vector Machines é simples, no sentido de que seu funcionamento pode ser proposto de maneira lúdica, por exemplo, usando geometria. Além disso, a outra vantagem é que ele é adaptável, no sentido de que seu funcionamento pode também ser proposto com rigor intermediário ou ainda com maior rigor. E é isso que nós vamos fazer nos próximos slides, tá? Primeiro vamos com uma explicação do seu funcionamento de uma maneira lúdica, né? Passando aqui. Então, beleza, o funcionamento do Support Vector Machines no plano. E aí, de forma lúdica, né? O vocabulário utilizado vai ser ponto, rua seriam essas retas, né? Vamos chamar de rua. E margem. Margem seria rua, né? Que seria rua paralela à outra, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma margem aqui em pontilhado e outra aqui na esquerda, tá? Beleza. Olhando para essa figura aqui à direita, note que como é que o Support Vector Machine ele decide a classificação de novos pontos. Bem, uma vez que você sabe qual é a rua que melhor divide esses pontos, que no caso aqui é essa, sim, porque está dividindo hoje de classe, aqui na cor azul, né, e da cor vermelha. Essa é a rua de separação, pelo menos já temos isso. Suponha que você já tem essa informação. Uma vez que chega um novo ponto, a ideia é saber se esse ponto se classifica de um lado ou de outro dessa rua. E com isso ele recebe a classificação. No caso aqui é ou a cor azul ou a cor vermelha, tá bom? E como saber qual é a rua adequada, né? Lendo aqui, diz que entre todas as ruas que separam os pontos de cores diferentes, qual é a que deixa a margem mais larga? Então, na figura à esquerda, temos 3 candidatos à rua aqui, né, de separação. E essas 3 ruas, de fato, elas separam
bem os pontos de cores diferentes. Note que essa rua aqui mais espessa, ela é a rua de margem larga. A figura à direita mostra isso, né? Ela é a rua que deixa a margem mais larga. E essa é a reflexão que gostaríamos que o docente propôs lá na aula de matemática no ensino médio. Tudo bem? O próximo slide, ele continua, né? Ele explica novamente, né, o suporte vector machine, agora com uma explicação já com rigor intermediário, e o vocabulário utilizado agora é ponto, né, continua sendo ponto, e agora reta, né, não mais rua, né, agora reta, e agora distância, não mais margem. A despeito de que, na próxima explicação, a gente vai abordar um rigor maior e vamos voltar com o vocabulário margem, porque a gente entende que com margem, né, esse vocabulário, você consegue entender qual é a ideia e diz pouco, né? Você diz uma palavra e a pessoa consegue entender qual é a ideia. Ok. Não obstante, aqui, agora, né, vamos usar ponto, reta e distância. Beleza. Lendo aqui, ó, entre todas as retas que separam os pontos de cores diferentes, busque a reta cuja sua distância até o ponto mais próximo seja a maior possível. A figura aqui na esquerda, ela mostra uma candidata à reta de separação. Cá está. Beleza. O ponto mais próximo a ela é esse aqui em azul. X1 aqui no caso, é o vetor X1, né? Tá aqui na setinha, ponto mais próximo. Note que a distância da reta até esse ponto tá aí, com um segmento de reta empontilhado. A ideia é, como a seta indica, a ideia é maximizar essa distância. Então, a ideia é tornar esse segmento aí pontilhado o maior possível. Beleza. Acontece que, na intenção de tornar esse ponto aí, na intenção de tornar essa distância, né, entre a reta e o ponto máxima, chegamos a essa reta aqui paralela onde ela está, mas movendo ela um pouco ali para a esquerda. Acontece que, à medida que é movido a reta, outros pontos passam a ser mais próximos. Então, a figura à direita mostra que essa reta ela tem que monitorar, né, todos os pontos. E do mais próximo, queremos a maior distância. Tudo bem? Essa é a ideia. Ok? Beleza? Essa é a proposição que gostaríamos que o docente coloque em voga, né, lá no ensino médio. Ok? Bem, o próximo slide, ele aborda o funcionamento do suporte Vector Machines e agora é uma explicação com um pouco mais de rigor e ela é voltada para o docente, beleza? Bem, aqui na figura temos o hiperplano, e aqui a gente chama de hiperplano, né, não mais reta, que seria um hiperplano de separação. Hiperplano, lembrem-se, é como se fosse uma dimensão a menos, né? Então, lá no R3, lá no espaço, o hiperplano, ele é o próprio plano. E diante do plano, tal qual está aqui na figura, um hiperplano é representado por uma reta, tal qual está. E se fosse numa reta, né, um hiperplano seria um ponto. Ok. Então aqui está o hiperplano de separação, né, na figura, e aqui temos as instâncias, né, e aí não mais chamamos de pontos, eventualmente chamamos de pontos, mas o ideal é que se chame de instâncias ou vetores de característica. Ok. As instâncias, né, de classe aqui seria o mais um ali pela legenda, né, os azuis, mais um, e aqui o vermelho aqui pela legenda, menos um. Beleza. A ideia central do Support Vector Machines é descobrir o valor, é calcular essa expressão aqui no centro do slide, lá superior. Essa expressão ela é a razão de existência do Support Vector Machines. Então, a ideia é substituir, né? A ideia é esse x aqui, ele guarda as informações das variáveis. Então, a ideia é, se tem uma instância, é obter alguma instância, pegar alguma instância e jogar essa instância, né, na informação aqui, né? Guarda a informação das variáveis e calcular essa expressão. Bem, se essa expressão for zero, aí estamos diante exatamente do hiperplano. É isso que está mostrando aqui, essa condição, né? Esses conjuntos aqui, é isso que está mostrando aqui na figura. Tá? Analogamente, se essa expressão aqui for substituída, né, esse valor de x, for aplicado uma instância e essa expressão tiver o valor de mais um, aí estamos diante exatamente dessa margem. Aqui, no caso, a margem está à direita. Né? Do contrário, né, se essa expressão tiver o valor de menos 1, aí você está exatamente aqui na margem, nesse caso, à esquerda. E é isso que a gente faz, né? Na ideia, na intenção de descobrir a largura da margem, vamos aplicar, ó, esse x mais aqui, ele é um vetor de suporte, né? Ele é chamado vetor de suporte, isso porque ele está na margem. Beleza, se aplicarmos essa expressão ali no centro do slide para x mais, aqui foi chamado x mais, né, esse vetor de suporte, essa expressão, como eu havia dito, né, ela vai assumir o valor de mais um. Ok, guarda essa informação, né, essa equação. E se fizer o mesmo para esse outro vetor de suporte, o x menos, a expressão vai assumir o valor de menos 1.
Bem, fazendo essas duas equações, subtraindo essas duas equações e dividindo o resultado pela norma de W, aí obtemos exatamente isso daqui, ó, exatamente a largura da margem. Gente, eu vou só indicar os passos de como chegar, tá, aqui na largura da margem, mas fiquem à vontade para dúvidas, para colocações, fiquem à vontade para perguntas, tá bom? Eu faço isso pelo tempo. Então, beleza. Uma vez que a gente encontrou aqui a largura da margem, a ideia é a margem maior, né? A margem maximizar a margem. Então, a ideia é tornar essa fração aqui a maior possível. Tornar essa fração a maior possível é o mesmo que diminuir o valor do denominador. Bem, diminuir o valor do denominador é o mesmo que diminuir essa expressão aqui, que vamos chamar de função, tá? Então, é diminuir isso daqui. Por que a gente faz isso? Porque a gente prefere essa expressão, essa função aqui, que eu estou destacando. Por que a gente prefere ela simplesmente ao denominador? Norma de W, ele não é diferenciável, por exemplo, em W igual a zero. E algoritmos de otimização, eles funcionam melhor em funções diferenciáveis. Tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar com aquela lá. Beleza. Seguindo aqui a leitura, o problema possui separabilidade linear. Logo, não existem instâncias entre as margens. Isto é uma hipótese, né? A hipótese é que não existe ninguém, que existe separabilidade linear. Então, não existem instâncias aqui entre essas margens, tá? E é isso que diz essas inequações, né? Essas inequações dizem isso. A inequação de cima que trabalha com as instâncias de classe, de label, de etiqueta, né? Mais um, que seriam as azuis. Então, aqui, essa inequação de cima, ela afirma que todas as instâncias azuis, elas estão ou na própria margem, isso aqui, ou estão depois dela. É isso que assevera aqui essa inequação. A inequação de baixo fala o mesmo, só que para as instâncias de etiqueta, de label, menos um, tá? Da legenda, sabemos que menos um seria o vermelho. Beleza. Essas duas inequações, elas podem ser resumidas exatamente por essa inequação, essa outra inequação. Basta que, por exemplo, na inequação de cima, você multiplique toda essa inequação de cima por yi. Seria o label, né? Bem, aqui no caso, o y é 1, se multiplicar não vai alterar, né? Então, basta passar esse mais 1 para lá. Bem, você chega exatamente aqui nessa inequação. A inequação de baixo, mesma coisa, né? Se você multiplicar toda a inequação de baixo por yi, que neste caso o yi vai assumir o valor de menos 1, portanto, muda o sinal dessa desigualdade. Enfim, você vai chegar exatamente nessa inequação. De novo, essa inequação que eu estou destacando, ela resume essas outras duas inequações. Beleza? E essa inequação, em destaque, por último, e essa função, elas são destacadas no próximo slide, por isso eu vou passar. Beleza. Essas duas coisas em destaque aí, elas juntas, elas formam o problema de otimização com restrição, ou problema de otimização restrito, ou ainda problema de otimização com restrição de desigualdades, tá bom? Também chamado de problema primal, tá? Problemas desse tipo, né? Problema primal, problema desse tipo, eu vou passar o slide e vamos olhar lá embaixo do slide, ó. Problema daquele tipo lá, vamos transformar, né? Ou melhor, vamos remodelar nesse problema aqui, ó, nessa equação aqui. Essa equação seria o problema da dualidade. Então, a ideia é sair de lá, aquelas duas, do problema primal, e chegar aqui, no problema da dualidade. E para esse trânsito, né, e para esse deslocamento, sair de lá e chegar aqui, vamos usar uma ferramenta. E essa ferramenta é a função de Lagrange, também chamado de Lagrangiano, e os multiplicadores de Lagrange. É importante ressaltar que a solução lá do problema primal e a solução aqui do problema da dualidade é o mesmo. Por quê? Porque a função objetiva, essa função aqui, ó, essa função objetivo, ela é convexa. Além disso, as restrições de desigualdade, essas aqui, elas são funções, elas são continuamente diferenciáveis e convexas. Não é o escopo do nosso trabalho provar isso, tá? Mas vale a citação, beleza? Então, beleza. A ideia é fazer a função de Lagrange aqui, né? Então, colocamos lá a função objetivo e as restrições de desigualdade, todas elas multiplicado por algum multiplicador de Lagrange, faz o somatório, né? E subtrai isso. Esse M aqui seria a quantidade de instâncias, tá? Então, a gente percorre cada instância com a restrição de desigualdade, tá? Lembre-se que o multiplicador de Lagrange ele é sempre maior ou igual a zero, beleza? Então tá, para os pontos críticos, as derivadas parciais elas devem ser nula. Então, calculando a derivada parcial de primeira ordem aqui com relação a B,
Bem, B, nessa função aqui, ele só aparece aqui, B. E o que está multiplicando B é o YI, o alfa I, esse somatório, né? Menos esse somatório, enfim. De novo, gente, eu só estou dando os passos, tá? Se vocês quiserem alguma coisa, alguma demanda, alguma dúvida, fiquem à vontade para eventuais dúvidas aí ou sugestões. Bem, enfim, fazendo a derivada parcial de primeira ordem com relação a B, aí você, igualando a zero, aí você obtém exatamente essa equação aqui, tá? E fazendo a derivada parcial de primeira ordem com relação a W, bem, W aparece aqui, né? Essa norma de W ao quadrado é o mesmo que o vetor W, né? Desculpa a grafia que eu estou com o mouse, é o vetor W escalar o vetor W de novo. O vetor W de novo, é a mesma coisa, né? Norma de W ao quadrado é o mesmo que W escalar W. E para fins de derivada, o produto escalar ele funciona tal qual a multiplicação, né? Para fins de derivada. O que significa dizer que essa expressão aqui, essa parte, né, essa parcela da função de Lagrange, a derivada dela vai ser o próprio W. Tá? Aí, continuando, temos W aqui também e um produto escalar aqui. Bem, de novo, produto escalar para fins de derivação, ele funciona como se fosse uma multiplicação. Então, aqui vai restar esse vetor xi, vai restar esse yi, esse alfa i, o somatório, enfim, igualando isso a zero, né, a derivada parcial de primeira ordem com relação a w, aí a gente tem exatamente essa equação aqui, tá? E essas duas equações que nós encontramos, aplicadas na função de Lagrange, se substituirmos lá isso aqui, aplicado aqui, chegamos exatamente ao problema da dualidade, a essa equação aqui. O próximo slide, ela destaca essas três equações, tá? Eu vou passar. Beleza. Essa equação aqui, note, essa equação com um vermelho um pouco mais leve aí, em destaque, ela revela alguma coisa, né? Ela revela que o vetor W, sim, aquele vetor W lá da expressão da função de decisão, né? Razão de ser do Support Vector Machines. Esse vetor W, ele é mera combinação linear de alguns vetores de entrada, né? De algumas instâncias lá de entrada. É isso que está dizendo aqui. Beleza. Essas três equações, elas devem ser mostradas para o aluno, mas não como está aí, nem se recomenda que se faça isso. Tá? É melhor mostrar para o aluno de uma forma expandida. Você não precisa mostrar na notação de signo. Além disso, gostaríamos, né, o trabalho sugere que se use, por exemplo, aqui m igual a 2, né? Que se mostre essas equações, mas para m igual a 2, por exemplo, e de forma expandida. Tá? E é isso que a gente faz no próximo slide, tá? Beleza? Então, aqui a gente encerra parcialmente, né, uma parte do trabalho, que seria a parte teórica, e o próximo slide ele entra no exercício de fixação, né, voltada para o aluno, tá? Voltado para o discente. Eu vou passar o slide. Beleza. Então, esse é o primeiro exercício voltado para o aluno. Beleza. Tem uma figura. E dessa figura se extrai essas informações aqui, tá? Além disso, né, lendo aqui, sabendo que, bem, essa equação aqui é justamente aquela equação que eu disse, né? Vou voltar o slide lá, vou voltar o slide. Ela é essa equação aqui para m igual a 2, né? De novo, gostaríamos, né? É uma sugestão que o docente apresente justamente assim, né? De uma forma expandida, né? Beleza? Então tá, sabendo dessa equação, manipule essa informação para tornar a função L uma função quadrática. Bem, a função L está aqui embaixo também, ela é fornecida para m igual a 2. De novo, é aquele problema lá da dualidade para m igual a 2. É essa equação aqui embaixo para m igual a 2. Vou voltar para o exercício, tá? Então, beleza, a ideia aqui, ó, é manipular essa equação aqui de cima. Bem, aqui temos o valor de y1, temos o valor de y2, é mera substituição. Aí vai descobrir que o α1 é igual ao α2. Manipular isso lá na função L é substituir o α2 por α1, por exemplo. Então, onde tem α2, coloca o α1, onde tem α2, coloca o α1, enfim, e vamos parar exatamente nessa função aqui quadrática. E é isso que gostaríamos que o aluno faça. É isso que esperamos que o aluno faça, tá? Tornar isso uma função quadrática. Continuando a leitura, após o objetivo é encontrar os valores de α1 e α2 que tornam a função L máxima. Para isso, encontre o valor que maximiza a função, a abscissa do vértice da função. Então, a ideia aqui, né, é para qual valor de α1 essa função ela é máxima. Né? Eles sabem calcular valores de máxima, né? No ensino médio, eles têm até uma fórmula para isso, né? Acho que eles chamam de x do vértice, salvo engano. Então, essa é a ideia, né? Saber para qual valor de α1, aqui no caso, essa função ela é máxima. Beleza? Seguindo, continuamos no mesmo exercício, só que agora num outro item, tá? A figura, ela é quase a mesma, né? Ela mantém aquelas informações e adiciona algumas informações aí.
E da figura se extrai isso, né? Esse primeiro parágrafo aí em cima se extrai isso daí da figura. Além disso, acabamos de descobrir alfa 1 e alfa 2. Bem, lendo aqui, sabendo que, bem, essa equação aí, ela é justamente aquela equação que diz que W é mera combinação linear de alguns vetores de entrada, né? Deixa eu voltar ali, ó. Aqui, ó. Essa equação aqui, ó, em vermelho um pouco mais claro, para m igual a 2, tá? Mostrado na forma expandida, de novo, né? Então, beleza. Sabendo daquela equação, encontre o valor de W. Gente, aqui é mera substituição, né? Tem o valor de alfa 1, tem o valor de y1, tem todos os valores. É mera substituição para encontrar o valor de W. Também sabemos que x1 é vetor de suporte. Portanto, bem, essa é aquela expressão, né? É a expressão, razão de ser do support vector machines, né? Essa expressão aqui, se aplicado o vetor x1, que ele é vetor de suporte, aí vai desencadear exatamente o valor de 1, como havia dito lá no início, né? É isso que esperamos. Aqui na verdade, é mera substituição também, né? Deixa eu só continuar a leitura. Com isso, encontre o valor de B. Então, a ideia aqui é só substituir, né? Tem o valor de W, acabamos de encontrar. Tem o valor de x1, o valor de B é o que gostaríamos de encontrar, e é isso, né? Por fim, continuando a leitura, use os valores encontrados para descobrir a equação da reta de decisão, né? Então, aqui, de novo, é mera substituição, né? Temos o valor de W, temos o valor de B. Esse vetor x aqui, ele guarda as informações das variáveis, né? As abscissas e as ordenadas, tá? Beleza? Então, vamos seguir. O próximo slide, ele traz o funcionamento do truque do kernel, isso voltado para o docente, tá? Essa explicação agora é voltado para o docente. Primeiro, quando aplicar o truque do kernel? Olha aqui a figura à esquerda. Note que a figura à esquerda, as instâncias, elas parecem separadas, né? As em cor aparentemente cinza estão mais interna, as em azuis mais externa, elas parecem separadas. No entanto, elas não são separadas por um hiperplano, né? Aí, no caso, é um plano, um hiperplano no plano seria uma reta, a gente não tem uma reta aí que separa razoavelmente essas instâncias, né, de cores diferentes. Então, ainda assim, elas parecem organizadas. Então, o truque do kernel, ele vem justamente nesses casos, né, em que se parece organizado, mas o hiperplano não separa perfeitamente. Tá? E o que consiste o truque do kernel? O truque do kernel, ele pega as instâncias, né, ele leva as instâncias, na verdade, ele aplica uma transformação, né, nessas instâncias aí, e aí a transformação que a gente usou aqui foi φ, né? Ele aplica uma transformação nessas instâncias e leva o que chamamos de, essa figura à esquerda, é o espaço de entrada, tá? E essa figura à direita seria o espaço de característica. Então, ele pega as instâncias, aplica uma função e leva, normalmente, para uma dimensão superior, para um espaço de característica. E lá nesse espaço de características, aí sim, é possível, né, separar as instâncias com o hiperplano, tudo bem? Essa é a ideia do truque do kernel. No entanto, vale ressaltar que o truque do kernel, na prática, não faz isso, tá? Essa transposição didática aqui foi meramente uma ilustração, porque o truque do kernel não faz isso. Ele não aplica instância a instância a transformação, ele não faz isso, né? Isso seria um custo computacional elevado. A ideia é de não fazer isso, mas ainda assim obter o resultado que almejamos, né? Que é aquela expressão da função de decisão. Bem, seguindo a leitura, os requisitos para usar o truque do kernel produto escalar das transformações depende exclusivamente dos vetores originais. 2, mostrar esse resultado, né? O resultado do produto escalar das transformações. Continuando, né? No kernel polinomial do segundo grau, isto é, essa equação aqui. Bem, note que o produto escalar das transformações aqui, de fato, depende só das entradas, né? Depende aqui, ó, desse x, vetor x, né, que seria uma entrada, e o vetor x', que seria outra entrada. Então, tá ok, né? Até agora ok. Além disso, sabemos o resultado desse produto escalar das transformações. Cá está. Então, 2 está ok também, tá? Na expressão da função de decisão, a expressão da função de decisão bem, no kernel polinomial do segundo grau, tal qual foi fornecido aí, a expressão da função de decisão passa a ser essa daí, tá ok? E essa expressão deve ser apresentada ao aluno. E, de novo, não necessariamente da forma de somatório, como sigma. Pode, e aliás é recomendado, que se apresente da forma expandida, tá? Além disso, para m, aqui no caso, igual a 3, tá? m igual a 3, beleza? E é isso que vamos fazer, tá? O próximo slide, ele separa um outro exercício voltado para o aluno, né, exercício de fixação, que trabalha o truque do kernel, tá? E aí foi apresentado essa expressão aqui para m igual a 3, e eu optei por deixar em somatório mesmo, porque eu já entendo que o aluno já tem alguma noção, enfim, já tem alguma intimidade. Nada obstante, de novo, o docente é livre para escolher a didática dele.
e, né, pode apresentar da forma expandida. Beleza, então esse é um outro exercício teórico, né? Ele tem uma figura aqui, né? E da figura se extrai todas essas informações, né? Além disso, o alfa 1, alfa 2, alfa 3 foi fornecido, tá? E lendo aqui, ó, sabe-se que a expressão da função de decisão, ela assume o valor da classe de vetor inserido. Falamos isso inúmeras vezes, né? Assim, substitua U igual a x3, né, na expressão abaixo, após iguale o resultado ao valor de y3, para descobrir o valor de B. Então, a ideia aqui, né, é aplicar a função, a expressão da função de decisão para o vetor x3, né, aqui da figura. Note que ele é um suporte, né, ele é um vetor de suporte, está aqui, tanto na figura quanto na legenda. Então, significa que, aplicando ele nessa expressão, né, substituindo u igual a x3, é o que está pedindo aqui, isso aqui vai ter que ser igual ao label, à etiqueta do x3, que seria -1, né? É o y3, é o que está falando aqui. Bem, aqui é mera substituição, né? Tem o valor do alfa 1, 2, 3, tem o valor do x1, 2, 3, tem o valor, desculpa, tem o valor do y1, 2, 3, tem o valor do x1, 2, 3, o valor de u é trocado por x3 também tem. Gostaríamos de encontrar o valor do b, e como foi dito, essa expressão vai ser -1, mera substituição, tá? É isso que esperamos que o aluno faça. Adiante, o próximo slide, ele mantém o mesmo exercício, só que agora um outro item, né? O mesmo exercício, mas é outro item. A figura é rigorosamente a mesma, tá? E da figura se extrai essas informações. Além disso, o B acabamos de obter, né? Use os dados para obter a expressão da função de decisão para uma instância arbitrária ou qualquer, né? De novo, mera substituição, né? A expressão é a mesma, né? A expressão da função de decisão, mera substituição, né? O alfa 1, 2, 3 nós temos, o y1, 2, 3 nós temos, x1, 2, 3 nós temos, o U guarda as informações das variáveis, né? A abscissa e as ordenadas, o valor de B temos também, então é meramente substituir para encontrar a expressão da função de decisão, tá? Então, assim, já mostramos, né, no nosso projeto a etapa teórica, né, uma etapa mais teórica, mais massiva e tal, e já a parte de exercícios, né, exercícios de fixação voltado para o aluno, né, e agora vamos entrar na parte da implementação, né, na parte. Bem, a implementação consiste em um algoritmo que reconhece o dígito, né, como havia dito, né? E essa implementação ela foi dividida em 6 etapas, tá? A etapa 1 treina um Support Vector Machines linear. Então, o tempo de execução ele é menor, mas o desempenho acompanha o tempo. A etapa 2, ela treina um Support Vector Machines não linear. O tempo de execução é maior, mas o desempenho melhora um pouquinho. A etapa 3, ela explora a noção de topologia, ao deslocar e alongar objetos planos. Seu objetivo é expandir o conjunto de treinamento. Então, na etapa 3, a gente faz uma expansão do conjunto, uma expansão artificial do conjunto de treinamento, tá? A etapa 4, ela treina um Support Vector Machines no conjunto expandido. Então, o tempo de execução é severamente maior e, com isso, causa uma reflexão. Será que vale a pena? A reflexão sobre o custo computacional, né? A gente tem um tempo de execução muito maior e um desempenho um pouquinho melhor. Vale a pena isso? Né? Causa essa reflexão. A etapa 5 talvez responde parcialmente essa reflexão, na medida em que treina o Support Vector Machines eficiente com redução de informações pouco necessárias, isto é, redução de dimensionalidade. Então, por exemplo, quando vai se produzir o manuscrito, pensa num papel, né, num recorte, num papel quadradinho, ou ainda se for um meio eletrônico já, quando for produzir o manuscrito, né, o algarismo, pensa no meio eletrônico e aí você tem lá um quadradinho, por exemplo, 28 por 28 pixels. Note que, quando a pessoa vai escrever o manuscrito, normalmente ela centraliza. Então, assim, os pixels da borda, da parte interna, mas porém na borda, eles basicamente eles não são aproveitados, eles fazem parte do fundo, né, na maioria das vezes. Então, são informações pouco necessárias. E com isso a gente consegue descartar algumas informações e perder pouca qualidade. Essa é a redução de dimensionalidade. Além disso, os pixels vizinhos, eles podem ser representados por uma média aritmética, por exemplo. Tá? Então, a gente explora isso e o resultado é bom, porque a gente consegue não só reduzir o tempo de execução, né, do algoritmo, como também aumentar o desempenho, tudo que a gente quer, né? Diminui o custo computacional a troco de mais desempenho. Oh, maravilhoso isso. Bem, a etapa 6 ela é uma etapa importante, porque ela usa o manuscrito do aluno para fazer previsões. É uma etapa interativa. O aluno pode fazer a máquina experimentar da letra dele, né? No caso do dígito, né? Do dígito dele. Então, o aluno pode escrever e fazer o computador tentar prever ou predizer. E isso é muito importante, faz o aluno se sentir ainda mais sujeito da sua aprendizagem, né? Ainda mais importante, participe do processo, tá?
O próximo slide, ele só elenca as considerações finais, tá? Eu vou ler aqui. Buscou-se fomentar o conhecimento com um tema relevante disseminado. Preocupou-se com os exercícios teóricos e a transposição didática. Empenhou-se em auxiliar na visualização da utilidade prática da matemática. E produziu-se um material abrangente a fim de ser um produto final completo para o docente. Bem, é isso, né? Muito obrigado aí. E fica aqui o meu e-mail pessoal, né? Infelizmente é e-mail pessoal, mas é o que a gente lê, né? Na prática é o que a gente lê, tá? Fiquem à vontade para dúvidas, colocações, sugestões. E muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu demais, Vinícius. Pô, excelente, excelente guia. Vinícius é maravilhoso. Obrigado, obrigado de verdade.